Olá, queridos! Muito bom dia, com muita alegria para todos vocês. O Eterno Criador te alcance poderosamente. Amém? Estou aqui com a preciosa palavra do nosso Criador e nós vamos então refletir em Jó, capítulo 5. Enquanto que no capítulo 4 ele traz uma repreensão construtiva para que Jó analise tudo que o Eterno fizera através da vida dele, né? No capítulo 5, então, ele exorta Jó. Começa a perguntar para Jó, nesse estado, Jó, que você tá agora, dá um grito aí, Jó, se vira para tudo quanto é lado aí. Se vira para todos os santos aí que existe na terra, tudo que há na terra. Dá um grito aí, vê quem é que vem te acudir. Ele continua dizendo que existe sim, né, a falta de zelo, existe uma loucura que impera no ser humano, que quando se encontra no momento da sua dor, ele não enxerga o Eterno, por mais que o Eterno esteja ali cuidando dele, no meio daquela dor, no meio daquela tribulação. Ele a partir do versículo 8, ele diz assim, olha, quanto a mim, eu vou buscar o Eterno. Eu buscarei ao Eterno. A ele eu vou dirigir a minha fala, ou seja, olha, no mundo tem muitas vozes, Jó, tu tá no teu momento de dor, tá certo, tá se lamentando, tá certo, perdeu os filhos, perdeu. Esse é o estágio a qual tu não consegue ouvir o Criador. Esse é o estágio a qual passa desapercebido os cuidados do Todo-Poderoso. Mas eu vou buscar o Eterno e eu vou dirigir a ele a minha fala, mostrando para Jó que em todo o percurso, até que Jó chegasse ali, o Eterno estava a ouvi-lo. E por que naquele momento não continuaria a ouvir? Então ele trazendo essa fala, só me remete a pensar isso, ao fato de que existia alguém que Jó poderia se direcionar, mas ele não estava alinhado com aquela energia, digamos assim, né? Com aquele poder de Deus. Ele não estava alinhado. Ele estava ouvindo a voz o quê? Da dor, da mágoa, né? Então, ele a partir do versículo 8, começa a glorificar o Eterno. Começa a mostrar para Jó a grandeza do Todo-Poderoso, né? Então, se no capítulo 4 ele mostra como o Eterno usava Jó, no capítulo 5, a partir do versículo 8, ele vem a falar como é o Criador na sua plenitude. Ele deixa claro para Jó que aquilo ali vai passar, que o Eterno vai se levantar com grande poder sobre a vida dele e há de restituir, há de abençoar. E que para isso ele precisaria então o quê? De ter fé, de ter ânimo, né? De ouvir a voz, dirigir a voz, a fala para o Todo-Poderoso. Quantas vezes nós estamos assim, achados desta maneira, né? Nós estamos embriagados pela nossa dor, né? Sabe, embebedados pela religiosidade, nós estamos inclinados a essa angústia e não paramos para raciocinar que se em todo o tempo o Eterno nos ouvia, naquele momento ele também nos ouve, né? Então é algo para nós também vir avaliar o nosso proceder, a nossa crença, como está sendo a nossa crença no meio da adversidade. Será que agora, porque tu está passando por adversidade, o Eterno já não tem mais poder? Será que agora, porque você está em luta, aquele Deus tão grande que você cria, que te livrava, já não é mais daquele tamanho? Já não é mais daquele jeito? Já não é mais tão poderoso? Tá vendo aí? É algo para nós refletirmos com muito carinho. Até o versículo... Bom, a partir do 8 em diante, ele vai só falar da grandeza do Criador, né? E no final, no versículo 26, ele fala assim, fala para Jó, na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Então, ele estava dizendo para Jó assim, olha Jó,
deixa eu te falar, o Eterno é grande na sua sabedoria, ele é excelente, ele vai te livrar, ele não deixou de ser grande, ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de falar, ele não deixou de ouvir, ele não deixou de cuidar. Você, lá atrás, nós vimos então que Jó estava desejoso por sua morte, Jó já não suportava aquilo que lhe acometeu, aquilo que ele tanto lutou para não acontecer, acabou que aconteceu. Então, Jó, quando ele começa então a amaldiçoar seu dia, ele traz lá no capítulo 5 a mentalidade para ele, a consciência para ele do que a palavra já dizia. Ô Jó, tu não te preocupa não, tu quer tua morte, mas tudo tem seu tempo. E assim como um feixe de trigo é recolhido, também a vida é recolhida. Tu, na tua velhice, também há de ser recolhido. Então, tá te preocupando com o quê? Tá pedindo a morte por quê? Você entendeu o que eu quis dizer? Então, quer dizer, Jó, na sua grande dor, que é o que a gente faz muito, né? Meio que quis ensinar o Criador a como lidar com ele, pedindo a morte, desejoso da morte, porque ele não suportava aquilo. Quando ele traz essa mentalidade para Jó, eu não estava lá na época, mas tirando por nós nos dias de hoje, acredito eu que o semblante dele já tenha caído, quer dizer, a consciência já tenha sido tocada, sabe, com uma consciência de realidade, sabe, de você chegar e receber um diagnóstico médico e logo em seguida o médico dizer para você, olha, tem tratamento, a gente pode tratar, vamos fazer alguma coisa. Então, ele estava dizendo, olha Jó, existe uma saída, não precisa ser essa. Você desejou a morte, você amaldiçoou seu nascimento, mas não precisa ser desse jeito, porque no tempo que tiver que acontecer, vai acontecer. Quando for para você ser recolhido na sua velhice, você vai ser recolhido. Não te antecipa, não te precipita. Tá vendo aí? Quão maravilhoso é nós observarmos o detalhe. E no versículo 27, olha só o que eu até já tinha falado. Eis que isso já o havemos inquirido. E é assim. Quer dizer, eu já tinha até comentado aqui. Isso aí já estava dito na palavra, que o homem viria a morrer, né? Viria a secar como erva. Então, só reforça, né, aquilo que eu havia dito. E no finalzinho, ele ainda diz assim, diz assim para Jó, ó, medita nisso pro teu bem. Tá vendo aí? Ele, como um bom amigo, pôde observar aquela situação, ser deixado usar pelo Todo-Poderoso para trazer a mentalidade de Jó, de que não precisaria ser daquele jeito, de que tinha sim uma porta. Olha, Jó, se você meditar nisso, você não vai tropeçar. Se você meditar nisso, você vai conseguir viver todos os tempos que tiver que ser vivido. Aleluia! O Eterno te abençoe poderosamente. Fica conosco e até a próxima gravação.